Meus amigos, minhas amigas, mais uma derrota fora de casa desse time comandado pelo Renato Paiva. Botafogo mais uma vez perde um jogo fora do Newton Santos, parece que só sabe vencer dentro do Newton Santos quando vence, né? E interrompe aí a sequência de vitórias que fez muita gente achar que estava tudo lindo, maravilhoso. E aqui no canal Gigante Glorioso, na live de ontem, no vídeo de hoje, falei para vocês. Muita gente falou assim: ei, Guilherme, bater palma pro Renato Paiva, vai entrar na fila de desculpas. Eu falei, de jeito nenhum. Até foi um rapaz que me questionou na live de sexta-feira, falando, agora você elogia. Eu falei, não, eu não estou elogiando o trabalho do Renato Paiva de jeito nenhum, falta muito para eu elogiar o trabalho do Renato Paiva. O Botafogo venceu o Fluminense, ok, venceu o Capital, pô, até eu no comando ali, o Botafogo vence o Capital. Né? Então, o Botafogo tá fazendo uma temporada muito abaixo daquilo que todo mundo esperava. E isso não é discutível, isso é um fato. Né? Agora, o Renato Paiva, ele pede para ser chamado de tudo que é nome, e não são nomes legais, né? Quando ele simplesmente escala o Patrick de Paula e o Newton no meio campo. Tenho nada contra Newton. Até elogiei no Campeonato Carioca, dizendo que tinha sido um dos únicos que tinha aproveitado a oportunidade, mas desde que o Renato Paiva chegou, o Newton sequer foi utilizado. Desde que o Renato Paiva chegou, o Newton sequer foi utilizado. E de uma hora para outra, o Newton é a solução para o meio campo. Interessante, né? O Newton é o titular. O campeão da Libertadores da América num jogo contra o Bahia, que não é aquela coisa toda, mas é um bom time organizado, está num momento muito bom. Ele escala contra o Bahia na Fonte Nova, o meio campo do rebaixado Criciúma. Patrick de Paula e Newton. Mas sensacional, assim, a descoberta do Renato Paiva em poucos minutos antes do jogo é sensacional. Não, Guilherme, não foi. Para de frescura que tem treinamento, tem isso, tem aquilo. Em nenhum momento, o Newton foi cogitado como titular. O Danilo Barbosa treinou a semana inteira. Não sou eu que estou dizendo somente não, tá? Meus amigos do GE, repórteres, que também acompanham o Botafogo, que cobrem o Botafogo, que acompanham o resultado dos treinamentos. O Danilo Barbosa treinou ao lado do Marlon Freitas. E o Danilo Barbosa não jogou. O Alan jogou na quarta-feira ao lado do Gregory. E o Alan não jogou. Não é que o Alan ou o Danilo não estejam jogando nada, tal, isso não vem ao caso, mas amigo, minha querida, quando você tem no teu banco de reservas Danilo Barbosa, bicampeão da Libertadores, ele pode não estar jogando nada, mas ele vai entrar contra o Bahia. Alan, que acabou de jogar na quarta-feira, com o currículo que ele tem, eles vão entrar e o Newton vai pro banco. Não tem como o Newton jogar e Danilo e Alan não entrarem. Nada justifica, nada. E você pode argumentar o que for. Não, mas treinou melhor. Quando? Se o jogo do Botafogo foi quarta-feira, quinta-feira é regeneração, sexta-feira um leve treino para jogar sábado. Ele criou o futebol na sexta-feira? O Newton virou o Garrincha com o Pelé na sexta-feira? Então assim, o Renato Paiva pede, muitas vezes, para que a gente dê razão pro torcedor mesmo. Parece que o torcedor é mais inteligente do que ele. Parece que o torcedor consegue enxergar coisas que ele não consegue enxergar. É incrível. Por que não colocou o Jefinho de início? O Jefinho entrou em 15 minutos e fez muito mais do que o Patrick de Paula no jogo inteiro. Aliás, foi uma disputa para ver quem fazia mais cagada, né? Se era o Jair que fazia mais cagada, se era o Vitinho, se era o Patrick de Paula, se era o Newton e o Marlon Freitas na marcação, se era o Arthur. Assim, era uma briga feia. Só quem não entra na briga é o Mastriani, que sequer toca na bola, né? Então, assim, é muito difícil. O cobertor curto, o elenco fraco. O John Textor, nesse ano de 2025, até o momento é um fracasso a temporada do John Textor. É um fracasso.
todo o sucesso de 2024, ele simplesmente, parece que a folha virou ao contrário. A campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro é a parte de baixo de tabela, e estou falando de uma tabela que tem Ceará, que tem Fluminense. Eu estou falando de uma tabela que tem Red Bull Bragantino, que tem todos os clubes que estão na nossa frente aí. Todos os clubes que estão na nossa frente têm um orçamento menor do que o nosso, tem um time mais barato que o nosso, tem investimento menor do que o nosso. É uma vergonha o que o John Textor fez em 2025. Adianta falar que investiu tanto e tal. É uma vergonha. E não é pelo jogador que ele trouxe, não. Não estou criticando nenhum jogador que veio. Eu estou criticando a falta de planejamento para não conseguir visualizar que, independente do que ele gastou mal. Porque um monte de jogador não veio. Porque não tem ponta, porque não tem meia, porque não tem atacante para substituir o Igor Jesus com a qualidade semelhante. Mastroianni não é esse atacante. Gostei da contratação quando veio? Gostei para a composição de elenco. Acho que ainda pode render no segundo semestre. Mas assim, tem sido uma lástima. Então, zagueiro. A gente não tem zagueiro. Não tem zagueiro. O gol do Bahia é uma constelação de cagadas. É o Patrick de Paula levando o chapéu de Caio Alexandre. É Marlon Freitas e Newton fazendo uma marcação mais porca do que a de Gustavo Cascardo e Eber Bessa em 2020. Mais imunda do que marcação de Kevin com o Angulo. Então assim, pô, não dá, cara. Se o Newton tá em campo pra tomar um drible e marcar de um jeito como foi com um rapaz franzino igual o Eric Pulga, não tem como. Marlon Freitas a gente sabe que é marca fofo. A gente já sabe. A qualidade do Marlon Freitas de marcação é de se admirar, é o que eu posso dizer aqui na ironia. Agora, o Newton, qual é a sua qualidade então, cara? Porque no jogo de Série A, num jogo importante, para definir qual é a do Botafogo, e hoje foi definido. Hoje a cal foi jogada. O Botafogo não briga em Campeonato Brasileiro. Não briga em Campeonato Brasileiro. A briga do Botafogo no Campeonato Brasileiro vai ser pelas 6 primeiras posições se o John Textor desfizer a cagada, que a palavra da noite é cagada, né? Se ele desfizer a cagada que ele fez nesse primeiro trimestre, dizendo que o ano começa em abril, tal. Abril passou, né? Estamos em maio e o Botafogo nem se vê na tabela de classificação. Tenta procurar que você não vai ver, né? Vai ter que dobrar a página. Uma vergonha para o atual campeão. Uma vergonha. E o que dizer do Renato Paiva? Aqui nós respeitamos o treinador. Fez boas escolhas contra o Fluminense? Fez excelentes escolhas contra o Fluminense. Conseguiu ludibriar o Renato Gaúcho. Contra o Capital, fez o óbvio que qualquer um faria. Vencer. Independente do time que iria a campo, vencer. Então não tem que dar elogios para Renato Paiva por conta de 4-0 no Capital, por favor, né? Agora, o que ele fez contra o Fluminense de bom, ele faz contra o Bahia de ruim. A escalação inicial do Botafogo é uma morte lenta, né? É uma morte lenta. O Botafogo deveria ter jogado para vencer. Não jogamos para vencer. Quem joga para empatar, o John segurando bola no primeiro tempo, isso é uma vergonha, isso é um vexame, John. Olha o clube onde você está jogando. Você acabou de ser campeão da América, você foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, você está fazendo cera contra o Bahia num primeiro tempo. Isso é inadmissível. Inadmissível. E aí uma escalação horrenda como essa, o Jair tendo uma noite pavorosa, o Vitinho tendo uma noite pavorosa, o gol sai exatamente por aquele lado ali, uma atrapalhada do Marlon Freitas e do Newton, e o gol do Cauli, que poderia ter vindo para o Botafogo, mas nem competência isso o Botafogo teve, para isso o Botafogo teve em 2025, para tirar um Cauli do Bahia. Não estou pedindo nenhum gênio, não. O Botafogo não teve competência nem para isso, né? E aí tomou gol de um cara que não é nem lei do ex, é lei do ex-ex, ou do futuro ex-ex, né? E aí o jogo é definido, porque quando o Bahia faz o gol, o jogo está definido. Aí você tem oportunidade. Mexeu, né? Trocou jogadores e tal. Quando ele tira Patrick de Paula, o time melhora muito.
aí vai tirando, vai mexendo e tal. Agora, você tem duas oportunidades na cara do goleiro. Os caras não conseguem acertar o gol, né? O Arthur de frente para o goleiro não consegue acertar o gol, aí fica muito difícil, né? Fica indefensável. Campeonato Brasileiro, Botafogo vai fazer figuração, né? Vai fazer figuração e tentar terminar na parte de cima da tabela, na primeira parte da tabela, né? Que já com esse elenco de bosta aí vai ser um feito muito, muito, muito além do que a gente consegue ver, né? Vai tentar vencer os jogos dentro do Newton Santos e fora de casa, quem sabe, né? Um pontinho, quem sabe um empatezinho, né, contra o Mirassol fora de casa. Deve ser essa a expectativa do treinador, que não consegue simplesmente pontuar. Depois do empate contra o Palmeiras é só derrota. É só derrota. Agora tem o cara bobo na Venezuela. E aí? Vai seguir? Vai manter? Ou vai mudar alguma coisa? Fico na expectativa, tá? Então hoje não tem live porque não dá, né? A qualidade do jogo é fraquíssima e não tem como ter live hoje. Mas esse vídeo aí, só pra galera saber o pensamento do GG. Beijo grande pra vocês, até a próxima.